O sol escureceu quando Jesus morreu em agonia lá naquela cruz. Então foi colocado na tumba de José. Pensaram que agora era o fim, mas ao terceiro dia tudo então mudou. Ao Maria perceber que aquele era Jesus vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aquela foi a hora que o mundo se alegrou. Nasceu a esperança para nós. Os pregos em suas mãos revelam seu amor por cada alma que ele se entregou. E ele voltará e aos mortos chamará, ao som da sua voz todo ser adorará, vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aleluia, vivo está. Aleluia, Ele vive para nos libertar. Oh, Ele vive para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vive pra nos levar ao lar. Feliz sábado a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar, irmãos, o capítulo 4 do livro A Radiografia do Santuário. Se você ainda não tem este livro, nós vamos deixar um link aí nos comentários, tá? Para que você possa adquirir este livro. O livro é grátis, tá bom? Nós vamos deixar também as perguntas relacionadas ao capítulo 4, nós vamos deixar também nos comentários, tá? Antes de começar o nosso vídeo, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração, tá? Aqueles que puderem se ajoelhar comigo, tá? Vamos fazê-lo. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, meu Deus, pelas tuas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos nessa sala virtual para estudarmos a tua palavra. Queremos te implorar, meu Deus, a tua presença aqui em nosso meio.
Que o teu Espírito Santo possa tomar cada mente, cada coração que está conectado agora. Que nós possamos nos conectar com os céus. Ilumina nossa mente para que possamos entender a simplicidade do Evangelho, Senhor. Nós te imploramos em nome e por amor de Jesus. Amém. O título, irmãos, do capítulo 4 é O Pai em Cristo e Cristo em nós. Aqui está o segredo da vitória. Os irmãos perceberam que os primeiros 3 capítulos nós frisamos bem a questão da vida vitoriosa que ele viveu, da sua morte e ressurreição, perdão. Nós frisamos, irmão, deixamos bem claro esta questão, porque esta é a base para entendermos o assunto do santuário. Sem este fundamento, irmãos, fica impossível de compreendermos. Nós vamos sempre olhar apenas para o símbolo e nos contentarmos apenas com isso. Nós não vamos, de forma alguma, olhar para o profundo do assunto do santuário. Por isso, irmãos, que nós gastamos aí 3 capítulos, 3 episódios do livro, a radiografia do santuário, justamente frisando este ponto, tá? Para que agora, ao adentrarmos aí profundamente no assunto do santuário, nós tenhamos um alicerce firme nos nossos pés. Irmãos, quando Satanás ouviu o plano de Deus sendo revelado ao casal recém-caído, quando ele viu a aliança eterna sendo proclamada pela primeira vez, por que é chamado aliança eterna, irmãos? Porque esta aliança foi estabelecida desde os dias da eternidade. Antes mesmo do homem cair, o Pai e o Filho haviam se reunido em um compromisso eterno para resgatar o homem caso ele caísse nos enganos de Satanás. E agora, irmãos, Satanás tem conhecimento deste plano, somente agora. Nenhum anjo, irmãos, nenhum ser no universo sabia deste plano, somente o Pai e o Filho. E agora Deus revela a Adão e também à humanidade, porque nós agora conhecemos este plano, conforme foi revelado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E quando Satanás vê, irmãos, este plano sendo revelado, agora ele pensa, pronto, o meu reino agora vai desmoronar. Deus vai enviar o seu filho para resgatar o reino que eu usurpei de Adão, que o reino que eu tomei pelo engano de Adão, agora Deus vai enviar o seu filho. Eu não tenho condições de lutar, já não tive condições de lutar com ele no céu, agora ele vem agora à terra para resgatar este reino. Mas quando ele começou a estudar, irmãos, as leis concernentes ao ritual do santuário, ele descobriu que o plano de Deus era enviar Jesus com a mesma natureza do homem caído. E mais, irmãos, quando ele estuda as profecias de Daniel, aí ele fica mais tranquilo ainda, porque Daniel diz que Deus enviaria o seu filho em natureza humana caída e pecaminosa, mas depois de 4.000 anos de pecado. Ou seja, irmãos, após 4.000 anos,
depois de o homem cair. Era essa natureza que Jesus assumiria. Aí Satanás pensa: bom, se é assim eu tenho alguma chance, porque se eu conquistei anjos santos com a natureza íntegra, cheios da presença de Deus, não vai ser difícil com Jesus. Não vai ser difícil. Se ele tomar a natureza do homem caído, eu enganei os seus pais facilmente, e agora, se ele tomar a natureza do homem caído, eu vou conseguir, porque a própria lei diz que é impossível ao homem caído guardar perfeitamente a lei de Deus. Ele se aferrou neste princípio, que é uma mentira que ele inventou lá no céu, que a lei de Deus é impossível de ser guardada por seres felizes e livres. A lei de Deus não tem por que existir, ele dizia. E agora ele diz, tomando a própria lei de Deus, a própria palavra de Deus, ele torce a palavra de Deus, dizendo que é impossível. Mas no mesmo verso, Deus diz que ele envia o seu filho, nesta mesma natureza que para a lei é impossível o homem produzir boas obras. Deus agora envia o seu filho nesta mesma natureza. Mas ele quer provar para a humanidade que o homem caído não pode guardar a lei perfeitamente, só pode fazer remendos. Mas quando, irmãos, nós vamos lá para Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 19, nós vemos que Jesus evangelizava os pobres, Jesus curava os quebrantados de coração, Jesus pregava a liberdade aos cativos, restaurava a vista dos cegos, colocava em liberdade os oprimidos e anunciava o ano aceitável do Senhor. Amados irmãos, tudo isso são boas obras. Como é que Jesus então quebrou a lei natural da hereditariedade, irmãos? Que ele assumiu após 4.000 anos de degeneração da raça humana. Ele adquiriu toda essa hereditariedade. E pela lógica, cientificamente falando, era impossível ele produzir estas boas obras que o Evangelho está dizendo. Agora, muitos podem dizer: ah, não, nós também evangelizamos, nós também libertamos os cativos, nós também levamos as boas novas a todas as nações. Nós também fazemos isso. Mas o profeta Isaías diz, irmãos, que estas obras são obras como trapos de imundície. Essas obras não agradam a Deus. O evangelista não está falando destas obras, irmãos. O evangelista está falando de obras que agradam a Deus, obras de justiça. Não são obras de justiça própria, nem do próprio Jesus. Como nem do próprio Jesus? Se o evangelista está dizendo que é ele que fazia essas obras, então não era Jesus que fazia essas obras? Vamos deixar que o próprio Jesus responda, irmãos. Olha só quem fazia as obras, irmãos. Como que Jesus conseguiu fazer essas obras, tá? Está lá no comecinho do verso que eu omiti, tá bom? Eu omiti só para que vocês pudessem entender. Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só a imagem, irmãos. Como que o Espírito do Pai estava sobre Cristo. Como, irmãos? É o Pai. Nessa imagem aí nós vemos que é o próprio Pai que estava nele. Era assim que ele fazia as obras, irmãos.
Era assim que ele fazia as obras. Olha só o que ele mesmo diz lá em João, capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, e também o capítulo 14, versículo 10. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Olha só, irmãos, são as nossas mesmas palavras. Jesus é um como nós, irmãos. Ele se tornou realmente um parente bem próximo nosso, irmãos, porque ele está dizendo as mesmas palavras que nós somos obrigados a dizer, irmãos. Quando nós tentamos produzir obras de justiça e nós só produzimos trapos de imundície, e aí nós somos obrigados a confessar assim como Jesus confessou, né? De mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. Mas então, como é que Jesus realizou essas obras, irmãos? As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai, olha só, irmãos, mas o Pai que está em mim é quem faz o quê? As obras. Amados irmãos, coloquemos isso na nossa mente. As únicas obras que agradam a Deus são as obras, perdão, que Ele mesmo produz. Estas são as únicas obras, irmãos, que agradam a Deus, as obras que Ele mesmo produz em nós. É isso que nós estávamos tentando mostrar, irmãos, desde o primeiro episódio até o terceiro, e agora você vai entender claramente essa questão, irmãos. É Deus em Cristo que produziu as obras. Olha o título do tema do capítulo 4, irmãos. É Deus em Cristo. E agora o que, irmãos? Cristo em nós. Não foi isso que nós aprendemos, irmãos? Desde o primeiro capítulo e fomos frisando no segundo, no terceiro. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos entender isso, irmãos. Para que nós pudéssemos aplicar o símbolo, irmãos. Porque quando nós olhamos para esta imagem, nós ficamos somente no símbolo. Ah, Moisés está jogando o sangue da vítima sobre o povo. Que obra bonita! Mas, irmãos, quando nós começamos a trocar o símbolo pelo literal, nós vamos ver, irmãos, que lá nas leis do ritual do santuário dizia que o que, irmãos? Que o sangue é a vida da vítima sacrificada. Nós vimos, irmãos, nos nossos vídeos passados, que a bacia, essa bacia que Moisés está segurando, esta bacia, irmãos, no original, ela pode ser traduzida como corpo. Ou seja, irmãos, Moisés subiu no lugar alto com o corpo. Vamos trocar, irmãos. Vamos trocar, vamos fazer esse exercício. Aqui é difícil, irmãos, esse exercício mental. Mas vamos fazer esse exercício, irmãos. Vamos trocar o símbolo pelo literal. Moisés subiu no lugar bem alto. Tá vendo que ele está em cima dessa pedra aí, dessa montanha, dessa pequena montanha. Ele sobe no lugar alto para quê, irmãos? Com o corpo de Cristo sobre ele, segurando o corpo de Cristo, cheio da vida vitoriosa que Cristo viveu aqui nessa terra, que ele morreu, pode ver que é o sangue da vítima, ele morreu, ressuscitou e agora Moisés agora segurando, irmãos, não olhe para essa bacia, olhe para Moisés segurando o próprio corpo de Cristo e jogando esta vida vitoriosa sobre o povo, irmãos. Olha as palavras de Moisés, irmãos. Então Moisés pegou a bacia, o corpo, irmãos, tá? Se você tem dúvida, irmãos, vá lá no dicionário bíblico, irmãos, na concordância bíblica, tá? Vá lá, perdão, no dicionário mesmo, de hebraico, tá?
Você vai ver, irmãos, que esta palavra Agã, ela pode ser traduzida como corpo, irmãos. Então, aqui nós não estamos assassinando o texto, não, tá? Moisés, então, irmãos, pegou a bacia, o corpo cheio da vida vitoriosa de Jesus e fez o quê? E derramou esta vida sobre o povo, dizendo, olha só, irmão, ele vai usar até, irmãos, as mesmas palavras que Jesus vai usar lá no Novo Testamento, minutos antes dele ser oferecido como sacrifício. Este é o sangue da aliança que o Senhor faz com vocês, que o Senhor fez com vocês, perdão, de acordo com os termos que acabei de ler. Moisés, irmãos, acabou de ler a lei perante o povo. E o povo entendeu, irmãos, a aliança eterna como a aliança da morte. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer, vai chamar esta aliança do Sinai como aliança da morte. A aliança que Moisés anunciou para o povo foi a aliança eterna, mas eles entenderam, irmãos, como a aliança da morte. Por quê, irmãos? Porque ao invés deles prestarem atenta atenção às palavras de Moisés, eles entenderam a lei como regras. E Moisés não estava lendo regras, irmãos. Nós vamos ver, irmãos, no decorrer desses estudos, que Moisés estava lendo para eles promessas, tá? Promessas. E as promessas, irmãos, seriam cumpridas ao derramar do sangue sobre eles, ao sangue ser derramado sobre eles, todas essas promessas seriam cumpridas. Vamos recapitular então, irmãos. Primeiro, Deus, ele é derramado sobre Cristo. Mais ou menos como essa imagem, irmãos. Deus agora se derrama, Deus agora, ele enche esta pessoa, este ser com a natureza humana caída, ele agora toma posse de Jesus, ele se derrama totalmente sobre Cristo. Para quê, irmãos? Nós vamos ver, irmãos, para que Jesus pudesse viver uma vida perfeita em uma natureza humana caída. Para que Deus faz isso, irmãos? Justamente, irmãos, para quê? Para nos ensinar que assim como Jesus, com uma natureza humana caída, com uma carne pecaminosa, ele não andava segundo esta carne. Ele tem a mesma natureza que nós, irmãos, mas ele tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque ele deixou o Pai habitar totalmente nele, e agora não era mais ele que estava andando, ele não andava mais na carne, mas ele andava como? Em espírito, irmãos. E olha só as promessas de Deus aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei, irmãos, são promessas. Aqui o apóstolo Paulo está falando das mesmas promessas que foram dadas ao povo lá no Monte Sinai. As promessas, irmãos, que só tinham efeito com o sangue. Preste bem atenção nisso daqui, irmão. Nós vamos esmiuçar mais, tá? Mas é bom que você vá assimilando essa questão. As promessas que só tinham efeito com o sangue. Sem o sangue, essas promessas seria somente uma lei, regras, tá? Então agora ele diz, irmãos, para que a justiça da lei, das promessas se cumpram em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E ele vai aclarar mais, irmãos, no verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Se você anda, irmão, segundo a carne, se você durante o dia, irmãos, você enche a sua mente com as coisas da carne. Você anda conforme a carne, você vai continuar nos seus pecados. Mas os que são segundo o Espírito, os que andam segundo o Espírito, tem uma diferença grande, irmãos. Os que são segundo o Espírito, eles andam nas coisas do Espírito. O que é o Espírito, irmãos? O que é o Espírito? O Espírito, irmãos, é a vida de Cristo em nós, assim como a vida do Pai estava nele e ele produziu boas obras. O apóstolo Paulo está dizendo: se nós andarmos também em Espírito, no Espírito de Cristo, da vida vitoriosa que ele viveu e está sobre nós, porque ela foi derramada sobre nós, se nós aceitarmos isto pela fé, irmãos, nós vamos produzir também os frutos do Espírito, irmãos. Porque esta é a promessa de Deus, irmãos. Deixemos de olhar, irmãos, para este símbolo somente como um símbolo. O propósito de Deus de nos dar um símbolo, irmãos, é para nos revelar verdades eternas, verdades complexas. Deus, irmãos, ele toma coisas simples do cotidiano para nos ensinar verdades eternas que é difícil compreender, irmãos. Moisés, irmãos, aí está jogando a vida de Cristo, o Espírito de Cristo sobre nós. Foi assim que Jesus viveu, irmãos. Foi assim que Jesus andou neste mundo durante 33 anos, irmãos, com uma natureza caída. Ele não andava segundo a carne, ele andava segundo o Espírito, tá? É esta vida, irmãos. É esta vida de Cristo em nós. Olha só, irmãos, aqui o tipo se encontrou com o antitipo. Nós precisamos entender, irmãos, o poder da ressurreição, tá? Nós vamos bater muito nesta tecla, irmãos, porque este ponto é o ponto essencial para nós compreendermos o assunto do santuário e a justificação pela fé. É Cristo em nós, irmãos. É a vítima que morreu para nos dar capacidade para vencer o pecado. Por quê? Porque essa vítima, ela ressuscitou, irmãos. Olha só as promessas de Deus, irmãos. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Você vai ver o que é a aliança eterna, irmãos. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que Deus está dizendo, irmãos, através do profeta Daniel, é que Deus iria de novo, irmãos, confirmar a mesma aliança que ele revelou a Adão, que ele confirmou a Noé, que ele confirmou a Abraão, que ele confirmou a Moisés, que ele confirmou a Davi, e agora ele confirmaria, irmãos, esta mesma aliança com o povo de Israel. Quando, irmãos? Quando? Nós vamos ver quando, irmãos, tá? Jeremias, irmãos, tá? Que é o autor, tá? dessa temática que Daniel está lá relatando. Por quê?
Porque o próprio livro de Daniel, irmãos, ele mesmo afirma que ele estava estudando as profecias de Daniel. Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, e nas profecias de Jeremias, ele entendia, irmãos, que Deus iria de novo renovar a sua aliança. E ele diz que Deus, então, irmãos, firmaria uma aliança com o seu povo. E Jeremias diz que aliança é essa, irmãos, tá? Foi isso daqui que Daniel viu. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aqui nós vamos entender a questão que confunde muitas mentes, irmãos estudiosos da Bíblia. Tá? Jeremias está dizendo aqui, olha, e eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com quem? Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Foi essas as palavras que Daniel tomou, e agora lá ele faz uma profecia, que é a profecia das 70 semanas, tá bom? É a profecia das 70 semanas. Jeremias fala, irmãos, de uma nova aliança, e muitos entendem que é uma nova aliança que Jesus veio estabelecer aqui com o seu povo, tá? Mas quando nós vamos, irmãos, tá? Quando nós começamos a esmiuçar mais essa aliança, nós vamos ver que é a mesma aliança, tá? Jeremias 31, 32, ele diz assim, olha assim, essa aliança não vai ser conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os tirei da terra do Egito. E aqui confunde mais ainda, irmãos. E aqui confunde mais ainda algumas mentes assim, irmãos, que não se aprofundam na palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Jeremias está dizendo, irmãos, que a aliança que Jesus vai firmar com o povo não é aquela aliança do Sinai, é aquela aliança, dá a entender, irmãos, dá a entender palidamente que a aliança que Jesus vai firmar lá com o povo de Israel não é aquela aliança do Sinai, que aquela aliança do Sinai é a aliança antiga. E nós vamos ver, irmãos, depois, mais para frente, que ali no Sinai estavam duas alianças. A aliança antiga, que o apóstolo Paulo chama aliança da morte, e a aliança eterna, a nova aliança. Para tirá-los da terra do Egito, não vai ser como aquela aliança que eu fiz com seus pais para tirá-los da terra do Egito, que eu tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança. Nós vamos ver como que eles invalidaram a aliança, não obstante eu haver casado com eles. Amados irmãos, Jeremias está dizendo, irmãos, que a aliança eterna é o casamento de Deus com o seu povo. E todo casamento, irmãos, tem um contrato. Todo casamento tem não leis, irmãos. Se você pensa, irmão, se você entendeu que no dia em que você estava casando, crianças, se vocês entendem que no dia em que os seus pais estavam casando, aquilo que o pastor disse para eles eram leis, eram regras, vocês vão entender, crianças, por que que os seus pais não se entendem. Por que que os seus pais não conseguem harmonizar-se a eles mesmos e nem se harmonizarem com vocês, crianças? Porque não é este o princípio do casamento, e não é isso que o pastor está dizendo quando ele lê as promessas do contrato, da aliança que aquele casal está fazendo ali diante de Deus. Deus está dizendo, irmãos, em Jeremias, guarde bem esse verso, Jeremias, capítulo 31, versículo 32, que ao dar a sua aliança ao povo, ele está, na verdade, casando com o povo. A aliança, irmãos, é a promessa de que Deus iria cumprir no seu povo
Todas estas promessas, essa é promessa de Deus, irmãos, não são regras, irmãos. O pastor não está dizendo, olha, daqui em diante você vai ter que lavar todas as camisas deste homem. Daqui em diante você vai ter que lavar as cuecas sujas deste homem. Daqui em diante você vai ter que levantar de madrugada para preparar o almoço, a comida deste marido, porque ele vai sair para trabalhar, para trazer o pão de casa. Não é isso, irmãos, que o pastor está dizendo. Às vezes as mentes desavisadas entendem, irmãos, estas promessas como lei, como regras, e por sua vida toda tentam cumprir essas regras, e são infelizes e fazem ao seu cônjuge infeliz. Porque se aferram só nas regras, mas a lei, irmãos, é promessa, são promessas. E essas promessas são baseadas no caráter de Deus. Essas promessas são baseadas no princípio, irmãos. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos esmiuçar mais essa questão aqui, mas só para vocês entenderem, irmãos, que Jeremias está dizendo que Deus estava casando com o seu povo. E a base, irmãos, a base dessa aliança são as suas promessas. Tá? Essas são as promessas, irmãos. Essas são as promessas da aliança eterna. Foi isso que Moisés anunciou. Moisés não anunciou lá no Monte Sinai, irmãos, uma pegadinha. Moisés não anunciou, irmãos, um pacto de morte. Não. Moisés anunciou a aliança eterna, mas o povo entendeu como a antiga aliança. Por que antiga aliança, irmãos? Porque ela vem desde Caim. Caim, irmãos, entendeu a aliança que Adão passou para eles, para ele, para o seu irmão. Caim entendeu a aliança eterna, ele entendeu como uma aliança de obras. Aliança produzida pelas obras. É por isso, irmãos, que essa aliança, sempre quando é detectada no povo de Deus, o apóstolo Paulo chama de aliança antiga, que é a aliança lá de Caim. Mas assim como Adão anunciou para os seus filhos a aliança eterna, e um deles entendeu essa aliança eterna como aliança de obras, assim, irmãos, nós entendemos que Moisés ensinou para o povo lá no Sinai a aliança eterna. A questão, irmãos, das duas alianças é as duas formas diferentes com que a mente humana percebe as promessas da aliança. Uns percebem como promessa, essa é a aliança eterna. Outros percebem, como regras. Esta é a aliança antiga, a aliança da morte. Nós vamos detalhar mais isso, viu, irmãos? Jeremias, capítulo 32, irmãos. Do verso 38 ao 40. Jesus, irmãos, vai revelar aqui para Jeremias, e essa profecia chega até nós, irmãos, para que nós pudéssemos entender essa questão, irmãos. Olha só, vamos ler com atenção. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Irmãos, se você ler o capítulo 31, esses versos que nós lemos, tá? E você continuar lendo até o final, você vai ver, irmãos, que o capítulo 32, Jeremias está explicando a aliança eterna, a nova aliança que ele disse lá em Jeremias 31. Tá? Agora, irmãos, no capítulo 32, tá? Ele vai dizer por que o povo invalidou a nova aliança. E ele deixa bem claro, irmãos, que o povo invalidou a nova aliança porque eles abandonaram seu marido, que era Deus, Deus havia se casado com eles,
tá? Através da aliança eterna, eles haviam abandonado a Deus e agora o quê? Serviram a Baal. Com a mesma aliança, irmão, só que não mais a aliança eterna, agora a aliança da morte, tá? Porque eles se casaram com outro marido, abandonaram isso. Depois leia com calma, irmãos, desde o verso 1 lá do capítulo 32. E quando nós chegamos aí no capítulo 38, irmãos, Deus agora repete as mesmas promessas que ele citou lá no capítulo 31, no capítulo anterior, tá? Ele muda um pouquinho as palavras, mas são as mesmas palavras. Muda um pouquinho o sentido da palavra, mas as palavras são as mesmas. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mesma coisa, repetindo. Olha só, irmãos, no verso 39. E eu lhes darei um coração novo. Olha só, irmãos. Lá no capítulo anterior diz que ele faria o quê? Escreveria estas leis no nosso coração. E é isso que Jesus vai fazer lá quando ele revela a nova aliança de novo. Tá? Escreveria o quê? As leis no nosso coração. Aqui ele diz a mesma coisa. E eu lhes darei um coração novo. Aqui ele já dá o resultado da lei estar escrita no nosso coração. Ele se torna o quê? Não mais um coração de pedra, mas o quê? Um coração novo. E um caminho para que eles possam me temer para sempre, para o seu bem e o dos seus filhos. Agora, preste atenção, irmãos, no versículo 40. E eu farei o quê? Uma aliança eterna com eles. Ou seja, irmãos, a aliança que Deus fez no Sinai com o seu povo, a aliança que Moisés anunciou ao povo de Israel lá no Monte Sinai, é a aliança eterna. Agora, irmãos, o povo entendeu a aliança eterna, assim como Caim. É a mesma coisa, irmãos. Adão anunciou para os seus filhos não uma pegadinha. Adão anunciou para os seus filhos a aliança eterna. Mas um deles entendeu como aliança das obras. Assim também, irmãos, Moisés anunciou para o povo a aliança eterna, mas eles entenderam como o quê? Como a lei das obras, a lei da justiça própria. Eles mesmos disseram, irmãos, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Mas Moisés não estava dizendo isso, irmãos. Moisés não estava lendo regras para eles. Tá? Quando Moisés leu lá, irmãos, não terás outros deuses diante de mim. Moisés não estava lendo ali uma regra, irmãos, uma ordem. Moisés estava lendo uma promessa. E muitos podem pensar, mas como? Aqui está bem claro aqui. Aqui é uma ordem, aqui é uma regra, aqui é uma lei. Vai, irmãos. Eu não coloquei o verso aqui, mas abre a sua Bíblia aí lá em Salmos 81. Se eu não me engano, é o verso 5 e 6. Salmos 81, eu acho que é o verso 5 e 6, tá? Se não for, você lê o 4 até o 10, mas é o 5 e 6. Me falha a memória agora, tá? Mas ele diz assim, olha só. Ó Israel, se vocês me derem ouvido, se vocês ouvirem com fé as palavras que eu vou testemunhar, e esta palavra testemunhar, irmãos, testemunhar é a mesma palavra aliança, tá? É a mesma palavra aliança. Se vocês ouvirem a minha aliança, não haverá Deus estranho em vós. Vocês não vão adorar outros deuses. Isso soa, irmãos, como uma regra? De maneira nenhuma. Nem se vocês assassinarem a gramática, irmãos, vocês vão entender isso como uma regra. Isso é uma promessa, irmãos.
Isso é uma promessa. O que Moisés estava anunciando para o povo lá no Monte Sinai eram promessas, irmãos. E daí surge, irmãos, e daí surge o que o apóstolo Paulo vem descrevendo lá em suas cartas, e que muitos, irmãos, muitos confundem, achando que é duas alianças, irmãos. São duas formas diferentes, irmãos, de perspectiva humana, de entender as palavras de Deus. Um entende como promessas, e esta é a aliança eterna. Outros entendem como regra, esta é a aliança antiga, a aliança da morte. A aliança, irmãos, eterna, ela é feita com sangue, irmãos. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para aqueles que acreditam, irmãos, nesta obra que nós já dissemos aqui desde o começo. Tá ficando muito longo esse vídeo aqui, irmãos, eu vou terminar por aqui. Tá ficando muito longo, é uma pena, irmãos. É uma pena, tá? Nós precisamos esmiuçar bastante este verso aqui, irmãos, né? Porque muitos não entendem, só acham uma coisa bonita. Ah, Deus deu o seu filhinho, seu cordeirinho, para que todos aqueles que nele crê. Crê no quê, irmãos? Crê na vida vitoriosa que ele obteve. Como? Pelos seus próprios méritos? Não, porque o Pai estava sobre ele, irmãos. Porque o Pai estava sobre ele. E o Pai estando sobre Jesus, ele não andava, irmãos, conforme a carne. Ele andava conforme o Espírito, irmãos. Foi isso que Jesus veio, irmãos, mostrar para nós. Esse cordeirinho, irmãos, ele veio viver como nós, com uma natureza caída e pecaminosa. É isso, irmãos, é isso que Deus quer que nós entendamos, irmãos. Esta vítima que veio morar como nós, conosco, aqui no nosso acampamento, esta vítima, irmãos, ela teve que morrer. Por que ela teve que morrer, irmãos? Porque Deus é um Deus de amor. Mas Deus também, irmãos, ele é um Deus justo. Se nós tirarmos, irmãos, a justiça de Deus de cena e nós ficarmos somente com este lado, irmãos, do caráter de Deus, um Deus de amor, nós não vamos entender o porquê do sacrifício, irmãos. O sacrifício, irmãos, é porque Deus, no seu grande amor e na sua grande justiça, ele não poderia passar por alto o pecado do povo, irmãos. Ele tinha que derramar a sua ira sobre nós, mas ele não fez isso. Ele derramou a sua ira sobre o seu filho. O seu filho, irmãos, que por toda a vida que ele viveu aqui na terra, 33 anos, ele não pecou. Por quê? Porque ele viveu única e exclusivamente para o Pai. Eu queria prosseguir mais, irmãos, mas é melhor deixar. É melhor deixar por aqui. Se vocês entenderem pelo menos isso, irmãos, tá? Pelo menos isso, e se vocês lerem aí o capítulo 4 do livro, vocês vão ver aí o que eu não pude esclarecer melhor aqui. Tá? Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão da vitória. Aí está o segredo da justificação pela fé, irmãos. Vamos orar. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Pai, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a Tua própria palavra, meu Deus, um pouco aqui, um pouco ali, é que nos esclarece a Tua verdade. Meu Deus, escreve nos nossos corações essas promessas, Senhor. Nós possamos entendê-las agora não mais como regras, mas como promessas. E essas promessas só podem se cumprir em nós se o sangue da vítima sacrificada for derramado sobre nós.
Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e nos abençoa. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tenham todos um feliz sábado.